Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas de nível médio. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Após o recuo das águas, em qual desses montes a Arca de Noé repousou? Alternativa A, Monte Ebal. Alternativa B, Monte Tabor. Alternativa C, Monte Gerizim. Alternativa D, Monte Ararat. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, Monte Ararat. A resposta bíblica está escrita no livro de Gênesis capítulo 8 e versos 3 ao 4 que diz: E as águas iam se escoando de sobre a terra, no fim de 150 dias diminuíram. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Pergunta de número 2. Quem era o companheiro mais próximo de Davi? Alternativa A, Simei. Alternativa B, Jonatas. Alternativa C, Mefibosete. Alternativa D, Melquisedeque. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Jonatas. A resposta bíblica está escrita em primeiro livro de Samuel capítulo 18 e versículo 1 que diz: E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Pergunta de número 3. Quem assegurou a Davi que estaria ao seu lado em todas as circunstâncias? Alternativa A, Itaí. Alternativa B, Gezi. Alternativa C, Ataque. Alternativa D, Mordecai. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Itaí. A resposta bíblica está escrita no segundo livro de Samuel capítulo 15 versículo 21 que diz: Respondeu, porém, Itaí ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o eu servo. Pergunta de número 4. Qual profeta menciona a prática de trazer todos os dízimos à casa do tesouro? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Oséias. Alternativa C, Malaquias. Alternativa D, Ezequiel. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, Malaquias. A resposta bíblica está escrita no livro de Malaquias capítulo 3 e versículo 10 que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Pergunta de número 5. Qual mulher optou por mudar seu nome para Mara devido às circunstâncias que enfrentava? Alternativa A, Lia. Alternativa B, Noemi. Alternativa C, Agar. Alternativa D, Tamar. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Noemi. A resposta bíblica está escrita no livro de Rute capítulo 1 e versículo 20 que diz: Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Pergunta de número 6. Onde Moisés colocou a mão, resultando em ficar leprosa? Alternativa A, no rio Nilo. Alternativa B, na cabeça. Alternativa C, na lama. Alternativa D, no seio. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, no seio. A resposta bíblica está escrita em Êxodo capítulo 4 e versículo 6 que diz: Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Pergunta de número 7.
Quem colaborou com Jesus no carregamento da cruz? Alternativa A, Simão Cireneu. Alternativa B, Diótrefes. Alternativa C, Onésimo. Alternativa D, Filemon. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Simão Cireneu. A resposta bíblica está escrita no livro de Mateus capítulo 27, versículo 32 que diz: Ao saírem, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Pergunta de número 8. Em Canaã, quantas talhas de pedra Jesus utilizou para transformar a água em vinho? Alternativa A, 3 talhas. Alternativa B, 5 talhas. Alternativa C, 6 talhas. Alternativa D, 7 talhas. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, 6 talhas. A resposta bíblica está escrita no livro de João capítulo 2 e versos 6 ao 7 que diz: Estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus disse-lhes: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Pergunta de número 9. Quem foi a primeira pessoa a ser coroada como rei no início da história de Israel? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Josias. Alternativa D, Manassés. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Saul. A resposta bíblica está escrita no primeiro livro de Samuel capítulo 10 e versículo 1 que diz: Então, tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e beijou, e disse: Porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Pergunta de número 10. Em quantos anos foi concluída a construção do Templo de Jerusalém? Alternativa A, 16 anos. Alternativa B, 26 anos. Alternativa C, 36 anos. Alternativa D, 46 anos. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, 46 anos. A resposta bíblica está escrita no livro de João capítulo 2 e versículo 20 que diz: Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Pergunta de número 11. Que livro na Bíblia é comumente referido como o livro da lei? Alternativa A, Deuteronômio. Alternativa B, Eclesiastes. Alternativa C, Levítico. Alternativa D, Isaías. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Deuteronômio. A resposta bíblica está escrita em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 26 que diz: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Pergunta de número 12. Ao nascer Isaque, qual era a idade de Sara? Alternativa A, 68 anos. Alternativa B, 72 anos. Alternativa C, 90 anos. Alternativa D, 110 anos. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, 90 anos. A resposta bíblica está escrita no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 17 que diz: Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos. Pergunta de número 13. Qual apóstolo tinha parentesco fraterno com André? Alternativa A, Filipe. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Tadeu. Alternativa D, Pedro. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, Pedro. A resposta bíblica está escrita no livro de Mateus capítulo 4 e versículo 18 que diz: E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos Simão, chamado Pedro,
e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Pergunta de número 14. Qual profeta careca foi alvo de zombarias devido à sua aparência? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Zacarias. Alternativa D, Abacuque. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Eliseu. A resposta bíblica está escrita no segundo livro de Reis capítulo 2 e versículo 23 que diz: Então subiu dali a Betel. E, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Pergunta de número 15. Qual era o nome do artesão que trabalhava com prata para criar estátuas da deusa Diana? Alternativa A, Zorobabel. Alternativa B, Demétrio. Alternativa C, Auliabe. Alternativa D, Bezalel. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Demétrio. A resposta bíblica está escrita no livro de Atos capítulo 19 e versículo 24 que diz: Porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices. Pergunta de número 16. De acordo com Gênesis, quem foi o progenitor de Sete? Alternativa A, Judá. Alternativa B, José. Alternativa C, Adão. Alternativa D, Abraão. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, Adão. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 4 e versículo 25 que diz: Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.